Você sabe qual é o maior medo dos homens jovens? Não é falhar, é alguém descobrir que eles já falharam. A maioria nunca vai contar. Eles vão rir, mudar de assunto, fingir que está tudo certo, mas por dentro se sentem sozinhos, envergonhados. E o pior, acho que são os únicos passando por isso. Mas e aí vem um famoso, fala na TV, ao vivo, que já teve ejaculação precoce, João Guilherme, e diz com naturalidade. Ejaculação precoce? Já foi a fase, já. Passou a fase, né? Passou, agora tá tudo certo. Já foi a fase, passou. Essa frase carrega muito mais do que parece. Porque se até quem tá no topo já viveu isso, talvez o problema não seja você, talvez o problema seja o silêncio. E hoje a gente vai quebrar esse silêncio. João Guilherme, 22 anos, filho de um dos maiores nomes da música brasileira, galã, influenciador, ator em 4 séries diferentes no ano passado, e mesmo assim ele passou por algo que você talvez esteja enfrentando agora. Durante a entrevista descontraído com Tata Werneck no Lady Night, ele soltou uma frase que poderia ter passado desapercebido por muitos. Já foi a fase. Passou. Ele estava falando sobre ejaculação precoce, sim, ao vivo, no meio da TV, e falou com uma leveza que poucos homens têm coragem. E é aí que começa o nosso papo. Porque essa frase, simples, direta, é exatamente o que muita gente gostaria de dizer, mas não consegue, que é se sentir preso ao medo, preso à vergonha, a ideia de que isso não deveria estar acontecendo comigo. Mas acontece, não é raro, pelo contrário, entre 30% e 40% dos homens enfrentam isso em algum momento da vida, a maioria em silêncio. Vamos direto ao ponto. Ejaculação precoce não é fraqueza, não é falta de virilidade, não é sinal de que você está quebrado. É o reflexo de um sistema totalmente desregulado, físico, emocional e mental, que nunca foi ensinado a se equilibrar. Só que o mundo ensina ao contrário. A pornografia mostra um homem que dura 40 minutos, os amigos contam histórias e que nunca perdem o controle. A cultura diz que você tem que dar conta, e aí quando você não consegue, você se cala. Mas o que o João Guilherme fez? Ainda que brevemente, foi derrubar esse mito. Ele mostrou que não importa o status, a fama ou a beleza, inseguranças sexuais podem atingir qualquer um. E quando a gente entende isso, uma coisa muda. A culpa começa a sair de cena e no lugar dela entra algo novo, a possibilidade de reconquistar o controle. E é aí que começa a transformação. A maioria dos homens que sofrem com ejaculação precoce acha que a solução está em um comprimido, um creme milagroso ou pensar em outra coisa durante o ato sexual. Mas isso é só um sintoma sendo empurrado debaixo do tapete. A verdadeira mudança acontece quando você entende o que está por trás do descontrole. Ansiedade, condicionamento mental e uma falta completa de educação sobre o próprio corpo. Foi por isso que eu criei o método Domínio Total. Sem fórmulas mágicas, sem promessas vazias, um caminho prático, um passo a passo para você entender o que está acontecendo com o seu corpo e como retomar o comando. Porque não basta durar mais, você precisa se sentir seguro, consciente, livre. Mais importante, você não precisa passar por isso sozinho. Tem uma coisa que a gente precisa encarar de frente. A vergonha que os homens sentem ao falar sobre o próprio corpo não nasceu do nada. Ela foi construída. Desde cedo, o homem é ensinado a não demonstrar fraqueza. A performance vira uma obrigação, o prazer uma cobrança e a vulnerabilidade uma falha de caráter. Mas se for justamente o contrário, e se coragem de falar sobre isso, como João Guilherme fez, um verdadeiro sinal de maturidade. Hoje ainda há quem zombe, quem minimize, quem diga isso é frescura, mas cada piada que tento fazer sobre o assunto só mostra o quanto ainda estamos presos a uma ideia ultrapassada de masculinidade. Falar sobre ejaculação precoce não é sinal de fraqueza, é sinal que estamos prontos para evoluir, como homens, como parceiros, como seres humanos. Já foi a fase e passou. Mas o que essa frase realmente quer dizer? Quer dizer que você não está preso a isso para sempre, que essa fase também pode passar. Se você tiver acesso à informação correta e ao suporte certo, e principalmente a coragem de olhar para si com honestidade, esse vídeo não é sobre um ator famoso, é sobre você, é sobre quebrar o silêncio, sobre parar de se esconder, sobre assumir de uma vez por todas o controle da sua vida sexual. Porque você merece viver sem medo, merece sentir prazer com confiança, merece olhar no espelho e saber quem está no comando. E se esse for o seu momento, você sabe aonde me encontrar. O mundo está mudando, a masculinidade está sendo repensada. A cada vez que alguém como João Guilherme fala abertamente sobre algo íntimo, ele abre uma porta que talvez você ainda não tenha tido coragem de atravessar, mas ela está aí, escancarada. E se você chegou até aqui, não é à toa. Tem algo dentro de você pedindo mudança, não apenas no corpo,
mas na forma como você se vê, como se relaciona, como sente prazer. Você pode continuar fingindo que está tudo bem, ou você pode, o que poucos fazem, assumir o controle. Porque quando você domina a si mesmo, ninguém mais tem poder sobre você. Te vejo no próximo passo.